convite a mim feito para estar essa noite aqui. Cumprimento os demais presentes aqui na plenária, os meus irmãos de farda que estão hoje aqui, soldado Enio, o Camargo, o sargento Wesley e o tenente Tarniovics, que está por ali também. E cumprimento os demais que nos acompanham, então, pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Bom, então, como a Fran falou, recebi o convite para falar um pouco sobre uma superação, né? Uma história de superação enquanto mulher, né? Para ser falada nesse mês de março, em que a gente faz alusão ao Dia Internacional da Mulher. Bom, para começar, eu falo sobre um acontecimento hoje de manhã em que a gente conversava com um colega nosso e esse colega dizia o seguinte sobre uma situação bem delicada que ele está passando com uma pessoa bem querida, um ente bem querido. E ele dizia assim, não era para fulana ter ido, né? Ela disse que não iria e acabou indo. Se não tivesse ido, não teria acontecido o que aconteceu, né? E eu pensava comigo, era sim para ela ter ido, né? Estava nos planos de Deus ela ter ido e acontecido o que aconteceu. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, Deus permitiu que ela tivesse ido, aconteceu o que aconteceu. A gente não sabe o motivo, mas eu tenho certeza, eu creio que logo teremos notícias positivas e que será um grande testemunho de fé a ser contado essa história dela, né, que será edificante para essa família. Pois bem, a nossa vida é feita de desafios, né? Nós passamos diariamente por tribulações, por turbulências, e a gente nunca sai igual. Depois que a gente passa por um momento desse, a gente sempre carrega um aprendizado, uma experiência, uma lição para a vida. E isso serve para nos mantermos perseverantes, né? Para nos mantermos firmes na nossa missão aqui na Terra, porque nenhum de nós está em vão aqui, né? A gente tem alguma missão. Pode ter certeza disso. E cada um de vocês, cada um dos senhores tem uma missão a ser desempenhada aqui na Terra. E em 2021, né, eu estava com meu filho mais velho, prestes a completar 2 anos. Eu brincava com ele no chão, quando eu senti uma dor abdominal, uma dor no meu abdômen. E eu achei estranho aquela dor de quando no dia seguinte você vai na academia e sente uma dor abdominal. E eu pensei, nossa, mas faz dias que eu não me exercito, né, com criança pequena. Quem tem criança pequena sabe que é um pouco difícil. E eu pensei, nossa, que estranho, né? Apalpei mais detalhadamente e senti um carocinho bem pequenininho, do tamanho de um limãozinho pequeno. E eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com questões de saúde. Na hora, liguei para o meu marido, falei, eu senti um carocinho na barriga, acho que está acontecendo alguma coisa. Ele me buscou, a gente foi para o pronto-socorro, consultei com um médico, e o médico falou, olha, vamos fazer um exame de imagem, um ultrassom, né, para avaliar melhor. No outro dia eu já fiz esse exame de imagem e levei para um terceiro médico que ele me indicou, um cirurgião que era mais especializado na cidade. Sou de Nova Aurora, né, para quem conhece a cidade ali. Então, 2 dias depois, levei para esse cirurgião, ele falou, olha, é um rompimento muscular. Provavelmente ocasionado por um esforço que você fez, rompeu ali, formou um coágulo de sangue e o organismo vai absorver. Fica tranquila que o corpo vai absorver, você vai ficar 5 dias de atestado, de repouso, fazendo gelo e vai ficar tudo bem. Ok, vida que segue o baile, né? Fiquei tranquila e 6 meses depois eu engravidei, descobri que estava grávida. E começo tudo tranquilo, porém, aos 3 meses de gestação, essa bolinha pequenininha, ela começou a crescer. Né? Ela começou a crescer, e aí eu cheguei para o meu obstetra, e quando ele foi avaliar o ultrassom ali, ele já viu algo estranho na minha barriga ali. Aí eu, não, doutor, calma, é um rompimento muscular, ele rompeu, é um coágulo de sangue, está tudo certo, doutor, fica tranquilo. Não, não é um rompimento muscular, não tem comportamento de rompimento muscular. Se assemelha a um mioma, mas vamos investigar. E por conta da condição gestacional, a gente não pode fazer um exame específico, uma tomografia, poderia ser feita uma ressonância. Mas o doutor me dizia que é um exame muito complicado para colocar uma pessoa grávida dentro de uma máquina, ficar um tempo lá, e não ia resolver nada, porque eu precisava primeiro ganhar o bebê para depois ver o que eu ia fazer da vida. Né? Naquele momento, ele só me pedia calma. Né? Ele me pedia calma, ele falava, olha, você já é um risco para nós, né? E a gente precisa fazer com que esse bebê chegue ao mais próximo possível das semanas regulares da gravidez para que ele nasça e não precise de uma UTI neonatal. Então, seguimos.
Porém, a cada semana cada consulta que eu voltava, era visível o quanto essa bolinha ela crescia, né? E quem me via na rua falava, nossa, né, que barriga estranha. Aí eu falava, é o bebê que está tudo para um lado, hoje, né, está tudo para cá. Mas não, era aquela bola que tomava a proporção, que aumentava ali, e o bebê ele ficava escondidinho no cantinho, sendo empurrado pelaquela bola. E a partir do 6º mês de gestação, as dores começaram, né? O incômodo maior, aquela bola começou a crescer, era uma bola quente, espinhosa. Era uma coisa muito pesada. Se eu ficava em pé, aquilo me puxava para baixo. Se eu deitava, aquilo me comprimia, né? Então eu ficava no sofá ali inclinada e ali eu queria ficar para sempre, né? Meu filho me chamava para brincar, mãe, vamos brincar, senta aqui comigo, vamos passear, vamos no parquinho, e eu não conseguia. Tarefa simples do dia a dia, eu não conseguia desempenhar, não conseguia fazer nada. E aí veio uma revolta muito grande com Deus. Por que Deus? Por que eu fui escolhida para passar por essa provação? O que eu fiz? Né? Meu sonho era ser mãe, era cuidar dos meus filhos, e agora estou aqui, sem saber o que está acontecendo comigo, correndo um risco de não estar presente, né, na minha família, correndo o risco desse filho, que era o meu sonho, não nascer, ou ter algum problema maior, né? E seguimos nessa jornada. O médico decidiu, então, tentar fazer outros ultrassons, né, outros exames de imagem, que era o que podia ser feito com outros médicos. Né? Pegamos uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, e a cada médico diferente que a gente passava, era surpreendente o espanto desses médicos quando eles me avaliavam. Né? Acho que pensava, o que essa criatura tem aí? Né? Porque aí você pensa, eu com meu esposo ali, né, os médicos não sabiam o que falar, e você pensava, o que eu tenho? Né? Médicos que lidam com inúmeros casos todos os dias, desconhecem o que eu tenho, nunca viram nada parecido. E aquilo foi interminável. Né? Eu não consegui aproveitar a gestação, não tenho fotos de grávida diferentes do meu primeiro filho, que a gente fez fotos, fez um monte de coisa, não conseguia. Por quê? Como que você vai fazer fotos sabendo que você corre risco de vida, sabendo que seu filho pode não nascer? Não tem como. É uma situação muito complicada. E é uma situação assim, você precisa de forças, porém, você não consegue compartilhar com as pessoas. É uma situação que você não consegue contar. E o medo de falar parece que está replicando a situação, então é uma sensação horrível. E você vê nos olhos dos seus familiares, né, a preocupação, a sua mãe que não dorme de noite, né, o seu marido que se desdobra para tentar fazer, porque eu não conseguia fazer atividades do dia a dia básicas ali, né? Então é muito complicado. E com muitas dores, muitos sofrimentos, né, a cabeça a mil, chegamos às 38 semanas de gestação, quando foi marcada a cesárea. Então o meu obstetra, que já era de confiança da família, foi quem eu ganhei meu primeiro filho, ele chamou uma oncologista super renomada do CEONC para acompanhar o caso. E quando ele falou, ela se interessou. Ela falou, não, vamos lá. E, olha, vamos aproveitar a mesma cirurgia para retirar essa bola aí. Vamos já otimizar o tempo. Ok, foi uma cesárea bem complicada, né? Não achava um lugar ali para tirar a criança. E, enfim, depois de um tempo um pouquinho mais demorado do que a gente havia passado pelo primeiro filho, nasceu, né, o Isaac com 3,3 kg, perfeito, graças a Deus. E quando a doutora olhou e foi tentar tirar aquela bola, né, do abdômen ali, ela falou, opa, não tem o que fazer. Vamos coletar a biópsia, vamos fechar e vamos estudar. Né? Vamos ver o que é isso. Não tem como tirar, porque essa bola está entre a musculatura do abdômen. Não tem o que fazer agora. Né? Se eu tirar, aí vai virar uma hemorragia, não tem como. Pois bem, fechou. E a doutora me disse o seguinte, inclusive na cesárea, essa bolinha, que era pequenininha do tamanho de um limão, estava com 5,6 kg de peso. E a doutora me disse, fica tranquila, porque agora ele vai estabilizar, ou melhor, vai diminuir, porque tirou o hormônio, o que estava fazendo ele crescer, alimentando, que era o bebê. Tirou o bebê, agora ele vai diminuir. Né? Vamos ficar tranquila, aguardar os 7 dias da biópsia. Ok, ela me chamou, veio a biópsia, quando ela abriu, a análise inconclusiva, né? Deu resultado indeterminado. A biópsia não especificou o que era. E ela disse, pois bem, vamos encaminhar para São Paulo para uma análise mais detalhada. Então, mandou para São Paulo para análise imunohistoquímica, que é um estudo um pouco mais detalhado. E aí eram 21 dias para sair esse novo resultado.
fomos para casa, né, com meu bebezinho pequeno, a barriga gigante, né, como se eu estivesse ainda grávida, e a cabeça a mil, né? Quem é mãe sabe que o maior prazer de uma mãe é poder amamentar o seu filho. E eu não conseguia amamentar, não tinha leite. Né? Como que tem leite com a cabeça a mil? Tomei remédio 2 vezes, mas mesmo assim não conseguia. O psicológico muito abalado, né? Os questionamentos, eu estava muito revoltada mesmo, e ainda sem saber o que era, né? Pois bem, eram 21 dias o resultado dessa análise, demorou 40 dias intermináveis. A doutora nos chamou, pronto, veio o resultado. E o que é, doutora? É um tumor desmoide. O tumor desmoide, ele é um tumor benigno, porém ele tem um comportamento de tumor maligno, né? Como o pessoal fala, ele é um câncer que não é um câncer, mas é um câncer. Ele é extremamente raro. Ele atinge 2 pessoas no mundo a cada 1 milhão de pessoas. E daí, aí minha cabeça pirou, né? Porque eu, né, escolhida entre 2 pessoas no mundo, a cada 1 milhão eu fui escolhida. Falei, não, agora pronto, né? Agora fui escolhida a dedo. Né? Falei, não, gente, o que, que eu fiz, meu Deus, o que, que eu fiz para merecer isso, para passar por isso, né? E, enfim, ela falou, olha, não sei o que fazer ainda, né? Eu nunca vi nada parecido, né? A gente desconhece, nunca tivemos atendimentos com esse tipo de tumor. A gente vai ter que estudar o seu caso, né? Mantenha calma. Falei, doutora, mas a senhora falou que o tumor ia diminuir, e ele não diminuiu, ele estava aumentando. Daí ela falou, tenta manter a calma. Ela me falava assim, olha, o tratamento ele é 50% psicológico e 50% médico. Se o teu psicológico não tiver 50%, pode ser o melhor médico do mundo, a melhor clínica do mundo, que não vai ter resultado. Então, tenta tranquilizar, se apega em Deus e confia na nossa equipe. Né? Ela sempre falava assim, não sou um exército de um homem só. Ela tinha membros de vários locais do país que construíram um corpo técnico para ajudar o meu caso, pessoas que se interessaram porque era raro mesmo, né? E aí, ok, nessa, né, aquela, né, não se apega a Deus pelo amor, se apega pela dor. E é onde eu me apeguei, né? Acordava de madrugada e rezava todos os rosários que tinha, os terços, e vamos rezar, e foi, né? Nisso, ela ainda fui 2 vezes no consultório ainda, ela não tinha respostas, e numa última ela me falou assim, olha, vamos fazer uma cirurgia, será uma cirurgia muito grande, porque ali envolveu toda a musculatura. Então, já te adianto, né, você terá sequelas por toda a vida, porque está envolvido toda a musculatura, então você não vai conseguir ficar com a coluna reta, né? Você vai ficar totalmente arcada, totalmente caída, e você não vai ter flexibilidade de tronco, né? Porque comprometeu ali o músculo que eu esqueci o nome. E não tem como reverter, porque isso é do teu organismo, não tem como colocar um outro músculo desse ali, né? E a gente vai tentar colocar a tela, mas não sabe se vai pegar tecido do seu próprio corpo, ou se vão pegar tecido do banco de tecidos, a gente está estudando ainda, mas tenha calma. E a aflição, né, continuava. E quando meu filho tinha 2 meses, né, 2 meses pós-cesárea, então eu internei para fazer a cirurgia para retirada do tumor. Nisso eu já estava com um risco muito grande de trombose, né, que já estava comprimindo as veias ali. Então foram 10 dias de internamento. Então no primeiro dia eu fiz uma embolização, que em palavras mais simples, né, o vascular que faz o entupimento das veias principais que alimentam esse tumor, né? Então ele coloca uma medicação lá, entope as veias para evitar uma hemorragia na hora da cirurgia, né? Porque se der uma hemorragia ali, retira o tumor, seria fatal, né? Então no dia seguinte eu fiz a cirurgia, foram mais de 8 horas na mesa, né, no centro cirúrgico para retirada desse tumor. Então, um pouquinho antes eu fiz uma dieta à base de proteína, com suplementação para poder fortalecer a parte boa muscular, porque ela usou retalhos da parte boa, usou 2 telas e tirou todo o tumor. Então, como eu falava sobre o tumor desmoide, que ele é benigno, ele é benigno, porém a recidiva, a chance dele retornar é muito grande. Então, para que ele não retorne, quando é caso cirúrgico, ele tem que ser tirado ali, além dele, a margem. Então, você imagina, o meu tumor já era grande, então tirar além dele a margem além para evitar que ele recidive, que ele volte. Então, foi uma cirurgia de grande porte, né? Então, eu não tenho mais da metade da musculatura do abdômen, né, na parte direita, e eu tenho uma tela dupla e alguns pouquinhos de retalho que ela usou da parte boa.
Então, foram 10 dias de cirurgia, 3 dias eu fiquei na UCTI, que é do lado da UTI, não é a UTI, mas é um local que inspira cuidados, né, porque eu fiquei bem debilitada, já tinha uma anemia da gravidez, perdi um pouco de sangue na cirurgia, e aí fiquei bem debilitada, mas consegui me recuperar. Então, foram 10 dias, né, longe dos meus pequenos, longe de todo mundo, e então consegui receber alta. Fui para casa, né, toda arremendada, sem conseguir me mexer, e não podia pegar o meu filho no colo. Meu filho com 2 meses, não podia pegar o peso dele, porque o risco de dar uma hérnia era grande, então eu não podia pegar nenhum tipo de peso. Então, meu marido saía para trabalhar, né? Tinha que trabalhar, eu tive uma rede de apoio muito grande, minha sogra, minha mãe, minhas irmãs, minha cunhada, ficavam comigo o dia todo, cozinhavam, ficavam com os meus filhos, e eu sentava, elas me davam ele no braço, eu podia ficar 5 minutos com ele ali, mais que isso não podia, né, porque já era esforço, tinha que devolver ele. Então, foi assim dos 2 meses aos 4 meses dele. Né? Não dei banho, não conseguia ficar com ele no colo, né? Conseguia ver ele só de longe, porque não podia ter esse contato. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou bem. Seguimos com os exames de sangue, ultrassom e sonografia, que é uma constante, né? A cada 3 meses a gente tem que repetir os exames, porque como há esse risco de recidiva, a gente não pode descuidar, né? A cautela é super importante, então a cada 3 meses passamos por tudo isso, né? Esses exames. Em janeiro, fiz 2 anos de cirurgia. É um detalhe que eu não contei, quando eu fiz a cirurgia, o tumor foi retirado com quase 8 quilos de peso. Então, era quase 3 do meu filho, né? Então, vocês imaginam o peso que eu carregava, a dor que eu passava, não foi fácil. Mas hoje estou bem, me recuperei bem. Como a doutora fala, quem te vê assim não imagina, né? Claro que a cicatriz é muito grande, né, na barriga, mas isso não me incomoda nem um pouco, né? Quando eu vejo a cicatriz, eu sempre falo, né, é a marca da vitória. Porque se eu não tivesse essa cicatriz, talvez eu não estaria aqui hoje, né? E hoje eu penso, por que que eu passei por tudo isso? Hoje eu entendo. Né? A gente, às vezes, não dá valor a pequenas coisas, pequenos detalhes, que, às vezes, precisa passar por tudo isso para valorizar. Né? Coisas simples do dia a dia, cotidianas, mas que fazem a diferença na vida do seu filho, na vida dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe. Né? Aquela visita para o seu avô, para a sua avó, que, às vezes, você deixa de fazer. Eu senti a falta disso, né? de poder ir lá, e às vezes a gente postergava. Amanhã eu vou, depois eu vou. E são coisas simples, né? Pegar na mão do seu filho e ir passear na rua. Coisas simples que, quando você está numa situação dessa, você valoriza. Né? E eu acho que, hoje eu acredito, eu tenho certeza que eu precisava passar de tudo isso, por tudo isso ainda aqui na Terra, para valorizar esses momentos, para melhorar enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, enfim, né? Enquanto profissional. E eu culpei muito esses médicos do diagnóstico inicial ali por esse erro médico. Né? No começo eu fiquei com uma raiva ali, eu falei, nossa, nada a ver, um rompimento muscular, né? Quase morri e os médicos falando isso. Mas, assim, esse tipo de tumor, se diagnosticado no início, qual é a recomendação? É usar uma medicação para inibir o crescimento dele. Deixou ele quietinho ali, você vive para o resto da vida. Porém, essa medicação ela é muito forte e ela afeta os ovários. Então, se eu tivesse descoberto, eu não poderia ter outro filho. Né? E era meu sonho, porque eu perdi o meu primeiro filho, né? Tive um aborto na minha primeira gravidez, e aí tive o Davi. E o Isaac veio no meio dessa turbulência, né? Nessa situação, e até mandei mensagem depois para os médicos informando, porque como é um caso raro, né? Eu informei eles do que era para eles estarem atentos, porque eles podem atender uma outra pessoa e saber o que é, né? E salvar vidas. E a mensagem que eu deixo hoje para vocês é assim: se perceberem algo estranho no corpo de vocês, né, qualquer coisa, não deixem para amanhã. Amanhã eu vou ver. Não, tá tudo bem, eu estou bem, tô em pé aqui, estou vivo. Não, gente. Saúde é coisa séria. Né? Então, se perceberem algo diferente no corpo de vocês, procurem um médico. Se desconfiarem daquele diagnóstico, procurem uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta. Tenha certeza que vocês são importantes para alguém. Vocês estão nas orações de alguém, então não decepcione. Tá? E eu concluo dizendo uma leitura que eu li hoje, Salmos 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale tenebroso, nada temerei, pois o Senhor está comigo. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa noite.